Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra deste 22º domingo do tempo comum é um convite para nós à reflexão acerca do último lugar. Do ponto de vista da nossa vivência comunitária e cotidiana, nós já conhecemos principalmente aquilo que São Lucas nos fala, colocando na boca de Jesus e que nos foi proclamado hoje. Aqueles que se elevam serão humilhados, mas os que se humilham serão elevados. É um trocadilho de antônimos, não é verdade? De realidades contrárias, elevação e humilhação versus humilhação e elevação. Um dos distintivos dos cristãos é justamente a prática da humildade. Então, nós temos um grande exemplo que nos ensina a ser humildes. Quem é? O próprio Jesus Cristo. É Ele quem se colocou no último lugar. E qual foi o último lugar de Jesus Cristo? A realidade da cruz. Se nós analisarmos o contexto onde está inserida a realidade da cruz, nós vamos observar que a morte de cruz era a morte mais vergonhosa da época de Jesus. Era para os piores. E de repente, o melhor dos melhores se coloca no lugar dos piores. Quer dizer, no último dos últimos lugares. E qual era a sua intenção? Elevar aqueles que estavam humilhados pelo pecado, portanto, aqueles seres humanos daquela época, os passados daquela época e a nós no dia de hoje, que comparado àquela época, nós somos o futuro, né? Uma geração futura. Então, é uma salvação que abarca toda a humanidade e uma salvação de amor a cada um de nós e por cada um de nós. O fato de sermos chamados de cristãos já nos classifica como aqueles que seguem a nosso Senhor Jesus Cristo, quer dizer, aqueles que trilham o mesmo caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, é por isso que eu disse para vocês que o maior de todos os exemplos que nós temos a seguir é o próprio Jesus Cristo, que ocupa o último lugar, que é a cruz. Então nós devemos também assumir a nossa cruz, não é verdade? Para então seguir a Jesus Cristo. Assumir a nossa cruz de cada dia, para então seguir a Jesus Cristo, nosso Senhor. Ocupar o último lugar supõe a prática de uma virtude. Que virtude é essa? Sobre a qual já disse aqui nesta homilia. A prática da humildade. A palavra humildade vem do termo latino humus, que está intimamente ligado ao humano, ao ser humano. Humus significa terra, pó. A palavra de Deus também não nos ensina que do pó nós viemos e ao pó voltaremos? Pois é caráter próprio do ser humano vir do pó e ao pó voltar. Mas esse ato dinâmico, essa dinâmica de vir do pó e voltar ao pó, nos salva. E quando nós consideramos que devemos ser humildes e na hora da morte, nenhum bem material nós levamos, nem para o céu e tampouco para o inferno, não é verdade? Aí nós começamos a praticar outras virtudes que andam de mãos dadas com a humildade, como por exemplo, o respeito. Como falta respeito na nossa sociedade atual, não é verdade? E isso se dá muito provavelmente porque as pessoas não têm praticado a virtude da humildade. Consideremos a primeira leitura tirada do Primeiro Testamento, do livro de Eclesiástico. É um livro que passa sabedoria para nós.
E este é o objetivo do autor sagrado, né? Trazer para nós sabedoria, palavras de sabedoria. Primeiro que nós devemos considerar, segundo a primeira leitura, que a humildade é o mais alto grau da sabedoria. Observem bem, a humildade é o mais alto grau da sabedoria. A sabedoria é o que nos eleva à nossa salvação. Se a humildade é o mais alto grau da sabedoria, e se buscamos sabedoria para nos salvar, então não deve ser descartada a humildade em nossas vidas. Nós devemos seguir este conselho da Sagrada Escritura. Não deve ser descartada a humildade em nossas vidas, porque senão nós não alcançamos a sabedoria, e não alcançar a sabedoria significa não alcançar a santidade, não alcançar a santificação ou a nossa salvação. O autor sagrado da primeira leitura também nos insiste dizendo assim, que os inteligentes, olha só, ele diferencia aqueles que são inteligentes daqueles que são sábios. Os inteligentes, eles se colocam na condição de ouvintes dos sábios. Então, uma prática da inteligência, que aí supõe razão, é colocar-se a ouvir as palavras dos sábios. E as palavras sábias nem sempre saem da boca daqueles que são estudados, daqueles que são doutos, não é verdade? Muitas vezes a sabedoria sai da boca dos humildes. É por isso que o Salmo responsorial de hoje, que é o 67, nos fala sobre o preparar da parte de Deus com carinho uma mesa para o pobre. E quando nós ligamos ao Evangelho proclamado para nós no Segundo Testamento, de autoria de São Lucas, nós vamos observar que o pobre, o humilde, é o alvo da revelação de Deus. Deus se revela principalmente para aqueles que praticam a humildade. E vocês sabem por quê? Porque a humildade também nos coloca no caminho da aprendizagem. Aquele que é arrogante, aquele que é prepotente, aquele que é orgulhoso exageradamente, acha que sabe tudo e não se coloca no caminho da aprendizagem. Ora, achar que sabe tudo significa também não ouvir o sábio e significa também não colocar-se no caminho da humildade. Este que não se coloca no caminho da humildade, portanto, também no caminho da aprendizagem, não alcança a salvação. Uma definição própria do ser humano é um ser inacabado. Nós temos até um ditado popular que fala: ninguém nasce sabendo, não é assim? É verdade. A vida toda coloca-se para nós como um momento de aprendizagem. E se a gente investe no orgulho, na arrogância, nós não aprendemos, nós nos fechamos. E é um perigo do ponto de vista do cristianismo. O cristão não pode ficar fechado em si. Abrir-se para Deus também significa abrir-se para aqueles a quem Ele se revela, aqueles que são escolhidos por Deus, conforme o autor da segunda leitura, da carta aos Hebreus nos fala. Os eleitos, os primogênitos, aqueles que ocupam lugar no reino dos céus, junto de Jesus Cristo, o mediador entre Deus e a humanidade, que é nosso Salvador. Peçamos a Deus, portanto, queridos irmãos e irmãs, que envie o Espírito Santo sobre nós, para nos inspirar, para nos capacitar a nos colocarmos no caminho de humildade, para a aprendizagem, para nos abrir a Deus e aos nossos irmãos mais humildes, a quem Deus se auto-revela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado. Esse programa
teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando com a gente. Ligue 0 operadora 11 4200 8080.